Olá, meu nome é Paulo Miguel e hoje você está vendo mais um vídeo da série Resolve Aí, LeetCode Dicas. No dia de hoje a gente vai tratar desse problema, do problema de número 35, que apareceu no desafio de junho, se eu não me engano foi essa semana. Por definição é um problema de nível fácil que tem bastante nuances a serem exploradas. Então vamos começar com a intuição. E lembrando para vocês que já assistiram qualquer outro vídeo da série do Resolve Aí. A gente sempre começa com a intuição do problema, a solução o mais lazy possível e depois a gente vai para a solução otimizada. Então a intuição do problema é o seguinte: dado um array que está ordenado, então significa que todos os números estão em ordens, e um valor alvo me retorne o índice caso aquele valor seja achado dentro do array, e caso não for achado, retorne o índice onde aquele target deveria ser inserido. Se você não souber nada de algoritmos, mas souber um pouquinho de lógica de programação, a sua intuição ela vai beirar em algo parecido a percorrer o array inteiro até achar, e quando um número for superior ao número que você está procurando, dado o fato de que ele é ordenado, que é a primeira dica, você sabe que você já passou e que aquele número dentro daquele array não existe. Então, você pode retornar a última posição que você leu. Então, se você formatar o problema dessa forma, ficaria da seguinte forma. Então, se for pela intuição, a gente faria a seguinte forma. Iria percorrer o array e a gente faz as seguintes perguntas. Se, por acaso, a posição atual for igual ao valor que eu estou buscando, então me retorna a posição atual porque eu achei. Se por acaso o que eu estou procurando aqui ele for maior do que o target, eu também retorno o valor de i. Por quê? Porque ele é um array ordenado. Então, o fato dele ser um ordenado significa que se eu chegar a essa condição, era onde supostamente o valor deveria ser inserido. Tá? Então, aqui achei, aqui é onde deveria ser inserido. Mas tem um caso extremo, que é, imagina esse caso aqui em específico. Eu tenho 1, 3, 5 e 6. E eu quero buscar o valor de 7. Ele tem que percorrer o array inteiro e depois falar, então, na verdade eu não achei. Então ele não chega a cair nessa condição. Então, ainda assim é necessário, no pior dos casos, retornar o valor de i, que vai estar feito o assigning do último valor, que era a posição do array. Então, basicamente, isso aqui deve resolver o problema. Tá? Deu certo? Vamos procurar por um valor que já existe. 5 ele tem que retornar 2 agora. Ok. E se eu estiver procurando por 2, ele tem que retornar posição 1, que é onde ele deveria ser inserido. Aparentemente, conseguimos cobrir todos os casos. Vamos ver se isso aqui funciona. Funcionou. Legal. Vou aumentar um pouquinho aqui. Deveria ter feito antes. E essa é a parte que é curiosa. Porque esse problema de nível fácil, os testes que ele roda em específico, eles não testam absolutamente de forma rigorosa, tá? Então, dá a impressão que essa é a melhor solução existente possível. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu gostaria de tocar no assunto sobre outras formas de resolver esse problema. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é implementando uma solução linear. Por que linear? Imagina no pior dos casos, que era, por exemplo, esse aqui que a gente começou com ele. Apesar de ser uma massa de dados pequena, a gente consegue ter essa intuição, que é entender qual seria a posição ou achar o valor de 7, eu tenho que percorrer o array inteiro para retornar essa resposta. Entendeu? Então, à medida que o valor de n, que é a quantidade de dados, for aumentando, o tempo requerido para fazer isso, no pior dos casos, vai aumentando linearmente, tá? Então, tem um site aqui que é muito bacana, que é exatamente isso. Ele tem um gráfico bonitinho que as pessoas acabam associando e entendendo isso, porque você falar que solução é log de n, normalmente as pessoas te olham com a cara torta, né? Então, mas aqui fica um pouco mais fácil. Todo mundo mira, por definição, para O de 1, se é possível, O log de n
se é a única coisa que você consegue chegar, O de N já começa a se tornar algo, eu diria justo, até a classificação dele, né, fair, mas é algo que se torna preocupante, porque a massa de dados que a gente costuma trabalhar só aumenta a cada dia, entendeu? E tem soluções que são exponenciais, né, que a gente deveria fugir a todo custo, tá? Mas a gente está aqui, então não é das piores soluções, mas também não é a solução. Mas mesmo assim, o LeetCode não falou muita coisa, simplesmente disse que super rápido, parabéns, é isso aí. Mas não, vamos experimentar isso de outra forma. Eu vou pegar esse código aqui, eu vou deixar ele aqui embaixo, que depois a gente vai fazer um benchmark. Eu gostaria de mostrar para vocês a diferença disso na prática. Tá? Então tá. O que dá para fazer de forma alternativa? A gente pode ir para soluções que beiram log de n, e como vocês sabem, né, dado o fato de que o array ele é ordenado, esse é um excelente candidato para fazer com busca binária. Como é que funciona? Basicamente você tem 3 ponteiros. Você tem um ponteiro da esquerda, você tem um ponteiro da direita, com a posição do último índice daquele array, e você tem uma posição intermediária. Você vai andar dentro desse array da seguinte forma. Enquanto os dois ponteiros extremos não forem iguais, né, ou eles não fizerem algum tipo de entrelaçamento, você vai calcular o valor de middle, dizendo que middle é igual a left mais right menos left dividido por 2. Isso aqui é uma trava de segurança para garantir que o valor de middle não passe nem do extremo da esquerda, nem do extremo da direita. Tá? Isso aqui é muito importante, porque se essa conta estiver errada, nada mais funciona. Tá? E aí você começa a fazer questionamentos da seguinte forma. Se o valor do meu array na posição middle for igual ao que eu estou procurando, o meu guess, né, porque tecnicamente eu começo na metade do array, ele já foi o suficiente, eu posso retornar, porque esse aqui é o melhor dos casos. Caso contrário, eu tenho duas soluções. Se não está no meio e o meu valor é menor, eu tenho que buscar ele para metade entre o left e o middle. Se está para a segunda banda, que é a maior, é o contrário. Então é exatamente o que você vai fazer e automaticamente você vai rodar, vai reduzir a complexidade do nosso algoritmo, que é o que a gente está procurando. Então, se na posição middle for maior do que target, tá? Nesse caso, significa que está na outra banda. Tá? Então, right é igual a middle menos 1. Do contrário, é o inverso. Left é igual a middle mais 1. Tá? No final de tudo isso, tá? Ou eu vou achar ele aqui, que é o valor existe, ou eu vou dizer para ele, na verdade, o valor não existe, já percorri, já tentei, mas é aqui que você deveria ter inserido ele. Tá? Vamos testar e vamos ver se isso está funcionando também. Perdão, tem um mais aqui. Apertei menos, eu apertei igual, nem vê. Então, funcionou, belo, bonito. Vamos procurar por um valor que existe. Funcionou, valor de 2, mesmos testes que a gente executou da última vez. E vamos submeter ele. E aí que tá, se você parar para reparar, do ponto de vista de runtime, não houve uma diferença significativa. Mas eu posso te garantir que esse algoritmo é infinitamente mais rápido do que o anterior, porque esse é um algoritmo de log de n. Tá? E quando a gente fala log de n, a gente está querendo dizer log de n na base 2. O que isso basicamente significa em termos matemáticos é o seguinte. Cada vez que a quantidade de dados que eu tiver dobrar, esse algoritmo vai, no pior dos casos, necessitar mais uma interação para poder achar o valor que você tá buscando. Então, como é uma base de 2 aqui,
Então, isso aqui seria o equivalente a log de 2 de 8. Tá? Então, se o meu array tiver 8 posições, no pior dos casos, vai me levar 3 iterações para achar ele. Se eu tiver 16, 4 e por aí vai. E é aqui que você começa a ver a diferença, porque se fosse um algoritmo linear, se tivesse 32 posições, no pior dos casos eu levaria 32 iterações. E aqui eu estou levando no máximo 5. Já vimos, agora a gente vai calcular a diferença entre eles, que seria o seguinte. Criei um mecanismo aqui, ó. Esses aqui são basicamente os mesmos códigos. A única coisa que eu fiz diferente é o seguinte, eu estou construindo o array baseado num parâmetro e eu tenho as duas soluções aqui a fim de calcular. Tá? Então, vamos começar com um valor pequeno. Então, 100 mil posições e eu estou procurando 99.998. Tá? Vamos ver quanto tempo demora para que esses dois algoritmos eles rodem. Então, por enquanto, a diferença não é tão gritante, tá? Porque Java é relativamente rápido para fazer esse tipo de cálculo. Acho que até é uma coisa muito simples, para ser sincero, tá? Então, a busca linear demorou 3 milissegundos, enquanto a busca binária demorou 0 milissegundos. Não é exatamente zero, a gente sabe que calcular benchmark funciona com técnicas bem mais complexas, tá? Tem que fazer análise estatística, desvio padrão e coisas do tipo, mas vamos usar isso aqui só como indicador, tá? Vamos criar o pior dos casos possíveis, que é, vou criar um array com o maior valor possível que eu consigo, porque em Java os arrays, as posições dele é calculado em inteiros, tá? Você acessa ele usando um int. E eu vou tentar procurar o último elemento possível, tá? Vocês podem estar se perguntando por que menos 2? E a resposta é relativamente simples, tá? Java não deixa você criar com o integer max value, tá? Basicamente é isso. Você tem que reduzir um pouquinho mais e mesmo assim você tem que aumentar a sua memória heap absurdamente, porque senão ele não tem como fazer o request daquela memória do sistema operacional. Mas aqui a gente consegue utilizar para os nossos propósitos. Criando um array, demora um pouquinho mesmo. Literalmente 13 segundos, enquanto a busca binária demorou 0 milissegundos, dado a granularidade que a gente tem acesso aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram realmente do vídeo e quer que a gente continue fazendo mais desses vídeos, inscreve no canal, compartilha com seus amigos e pelo menos uma vez por semana eu imagino fazer alguma coisa do tipo, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.